Olá para você que tá aqui no 3 Pontos, está começando o segundo, antes dos 90, um quadro novo aqui no 3 Pontos que a gente pretende trazer um pouquinho do pré-jogo dos principais clubes do Rio, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. Para esse episódio a gente vai falar do Fla-Flu, o clássico mais antigo que a gente pode considerar do Rio de Janeiro, se não um dos mais clássicos. Na minha companhia, Pedro Henrique Carvalho, Fernanda Caldas. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Pedro. Tudo bem também para quem estiver nos assistindo. Hoje a gente conta aqui, com o Helder Martins, que comanda a nossa jornada esportiva. Sempre também com o repórter João Boeri, que é nosso colega de redação. E a gente vai trazer tudo sobre a história desses confrontos entre Flamengo e Fluminense, que vão se enfrentar na quinta-feira, às 8 horas da noite, no Maracanã, pelas oitavas da Copa do Brasil. O primeiro jogo, a gente lembra que foi 0-0, então tá tudo em aberto ainda. Primeiro vou falar aqui com o João Boeri, pode... Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Helder, meu camarada. Nervosismo, né, cara? De plantão. Tipo assim, todo mundo, ninguém se conhece. Ninguém se conhece. Meu parceiro de plantão. Tudo bem, verdade, querido? tudo tranquilo. Seja bem-vindo também. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar aqui debatendo, falando um pouco, sobre o Fla-Flu e na companhia de vocês e dessa galera que está acompanhando aí. Mas vai dar Fluminense. Não sei, vamos ver. Será? Vamos Eu acho que esse é o clássico a gente vai mais descobrir esperado, junto, né? A gente vai descobrir junto em 90,3. É isso. É isso. Esse É. jogo vai, como outros durante essa temporada, vai ter bastante emoção no comando das narrações aí do nosso Evaldo José, também do Lula. Que Bom, lindo. Que lindo. Pra começar a falar desses dois times, a gente vai contextualizar. Últimos 5 jogos do Flamengo. O Flamengo tá vivendo sua melhor fase na temporada, né? O maior período sem perder. Queria saber de você, Helder. O Flamengo teve aquele 3-2 com o Bahia, depois empatou, perdeu fora de casa. O que tá faltando pro Flamengo, assim, encaixar com o técnico Jorge Sampaoli? Cara, eu acho que a situação do Flamengo vai muito além das 4 linhas, né? Como a gente costuma falar. Eu acho que o Flamengo... São duas situações que estão prendendo o Flamengo na temporada. Primeiro, o fato desses jogadores estarem numa zona de conforto absurda. Eles já ganharam tudo que tinham que ganhar. 2 vezes. 2 vezes. E passaram por um processo como está acontecendo agora há 2 temporadas atrás também. Na temporada passada também perderam o Campeonato Carioca para o próprio Fluminense. E aí foi engrenando e aconteceu o que a gente viu na chegada do Dorival. Esse é um dos fatores. E o segundo fator, eu acho que existe algo ali dentro, no vestiário, que faz com que os caras não se entendam. Não existe aquela união que tinha em 2019, por exemplo. Desde 2022 a gente já não vê tão parecido, né? Exatamente. Eu acho que esses fatores aí, se não houver uma reformulação no elenco do Flamengo, não vai chegar nada próximo. Eu não falo nem de 2019, porque 2019 para mim é só daqui a 40 anos de novo, ou 37 anos de novo. Mas achar que um treinador vai chegar e vai resolver os problemas do Flamengo, sinceramente, eu não acredito. Nem Jorge Jesus. Nem Jesus. Nem uma volta de Jesus resolveria o problema. E agora, João, também a gente queria saber do momento do Fluminense, que é ao contrário, né? Começou vencendo muito esse ano e agora vem de 3 derrotas consecutivas, 4 jogos sem marcar. O que você acha que aconteceu aí com o dinizismo que estava em alta? Eu acho que, Fernanda, que o dinizismo continua, Helder. Não sei se você compartilha essa opinião comigo, mas eu acho que o que tem prejudicado muito o Fluminense são as lesões. Alexander tá fora, o Marcelo a gente não sabe em que condição ele tá. Ele joga Parece depois uma é incógnita poupado sempre, 3 né, o Marcelo? jogos. Parece que não tá ali, mas de fato, quando a gente observa as partidas do Fluminense, o Marcelo se entrega, tem uma luta dentro de campo, como foi no último Fla-Flu, na decisão Não, nível técnico. do Campeonato Carioca. Mas eu acho que o Fluminense, a gente está começando a perceber, Helder, Pedro e Fernanda também. E claro, nossos queridos telespectadores do YouTube, que o Fluminense não tem elenco. Exatamente. O Fluminense não tem elenco. Eu ia esperar você terminar para entrar nessa O Fluminense questão. não tem elenco. E aí eu não sei se o Fernando Diniz está sabendo lidar com isso. Porque tem muito jovem, fez uma mescla na Libertadores, não sei se deu muito certo, e agora voltou com os titulares contra o Corinthians, deve jogar com a força máxima contra o Flamengo, com exceção do Alexander, do Keno, que seguem no departamento médico. Mas eu acho que o Fluminense está com quebra-cabeça, cara. Eu acho que o Diniz, muito se fala do Diniz assim, ele começa um trabalho em alta e daqui a pouco começa a cair. Foi no próprio Fluminense, foi no São Paulo. Assim, eu acho que o problema do Diniz, ele se dá quando ele imagina na cabeça dele que ele vai implementar o dinizismo,
aquele sistema de toque de bola e que qualquer jogador, independente da característica, independente da qualidade, o cara vai atender. Eu acho que o problema do Diniz está aí. Porque você implementar o que ele quer implementar e o que ele está implementando, porque ele deu jeito no time do Fluminense, com o time, vou falar só do time titular. O time titular que o Fluminense tem já é difícil, imagine com os reservas que não têm a mesma qualidade. E aí quando ele começa a ter a necessidade, aí vem a questão das contusões, quando ele começa a ter a necessidade de mudar, de variar o elenco, de poupar alguns jogadores... temporada de qualquer um. Exatamente. Eu sei que não é a pauta, mas só para traçar um paralelo, diferente do Botafogo. O Botafogo não tem nenhum superstar, o Botafogo não tem um super craque. O principal, vamos botar assim, o principal jogador, o goleador do time do Botafogo não é nenhum super craque, mas o time do Botafogo ele é todo coeso. Jogadores, na minha avaliação, eles povoam a mesma região ali. Aí você poupa 4, 5, 6 jogadores, o time não muda o rendimento. Não é porque o elenco seja todo bom, é o contrário, é um time que está encaixado. Em sintonia. Exatamente, diferente do Fluminense. O Fluminense não tem isso. Aí quando ele começa a fazer o time rodar, o rendimento não é o mesmo. E ele não tem esse costume de rodar o time, nunca teve. O Fernando Diniz sempre deixou muito claro que ele não gosta de rodar o time, que ele prefere o time titular jogando para pegar esse hábito do jogo do Diniz. E aí, quando ele se vê nessa posição... Exatamente. Do jeito que você desenhou, assim, o Diniz, pra mim, ficou claro que então o ideal pra ele seria pegar a seleção brasileira, né? Eu imagino, eu até comentei isso na minha rede social, quando começou a discussão no início do ano, imaginava-se que o Dorival iria assumir a seleção. Eu falei assim, eu não escolheria o Diniz para a seleção, não é a minha preferência, mas eu tenho convicção que ele na seleção ele se daria bem, porque ele ia ter a tranquilidade de sentar ali no sofá da casa dele, passar de canais em todos os campeonatos do mundo e falar assim, ó, esse cara tem um perfil que eu quero, esse aqui tem um perfil que eu quero, esse aqui também. Ele vai reunir os caras, os melhores do mundo, e vai botar para implementar ali o perfil dele. Então eu imagino que, por isso, ele daria certo na seleção. Mas será que ele teria tempo para isso? Porque o Diniz, ele treina o time de forma constante, na temporada inteira. Será que teria tempo? Eu acho que para a seleção brasileira, que é mais inconstante, é mais difícil eles conseguirem pegar uma harmonia do tipo de jogo que ele precisa ter. E o Sampaoli estava até reclamando um pouco disso, né? Que não tinha muito tempo para trabalhar, pode ter um impacto também no trabalho dele no Flamengo. Sim. E o que isso resulta e traz para o nosso Fla-Flu? Não tá saindo gol no Fluminense, né, Fernanda? Infelizmente, né, o Sampaoli realmente ele tem pouco tempo, que o Flamengo vem de sequências de campeonatos, ele não deu quase nenhum, teve um dia de descanso, né, até agora de folga, só agora depois da viagem da Libertadores que teve novamente. Então os jogadores também estão ficando desgastados, até peças muito importantes do elenco, como a Arrascaeta, enfim, não consegue ter mais a mesma performance do ano passado ou dos anos anteriores, mas quem está entrando todo jogo e está se mantendo os 90 minutos é o Gabigol, que é um dos artilheiros do time, né, que tem já 15 gols nessa temporada, não é nem de perto a melhor temporada dele pelo Flamengo. Só tem mais gol que ele, o Pedro, mas o Pedro, na minha opinião, está vindo pior do que o Gabigol, porque tá com, né, teve lesões, ficou afastado, não está aguentando jogar os 90 minutos. Aí queria saber de você, que você acha quem é mais decisivo nesse jogo? O Gabigol, o Pedro, olhando também, né, para os artilheiros do Fluminense, que tem o Cano, o Lelê, quem você acha que tem mais o perfil de que pode decidir esse jogo? O Fluminense, indiscutivelmente, o Cano. Mas, por exemplo, no jogo da semana passada, o Fluminense contra o Corinthians, o Cano não deu um chute a gol porque a bola não chegou. Se a bola não chegar nele, eu até brinco, eu falo assim, o Cano no time do Flamengo, com todo mundo bem, o Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, o Cano ia fazer 200 gols na temporada. Mas... Na temporada passada ele fez 44. Né? Exatamente. Deixa ele aqui no Fluminense. Deixa ele quieto no Fluminense. Ele, pra mim... Não tem o que discutir, mas a bola tem que chegar pro Cano. O Cano é o mais decisivo do Brasil, para mim. O atacante mais decisivo do Brasil é o Cano. Agora, no Flamengo, a fase atual, o Pedro é mais decisivo que o Gabigol, até porque tem jogado lá dentro. Mas o Gabigol tem aquela coisa da estrela. Na decisão, ele aparece. E eu não concordo muito com a torcida pegar no pé, porque eu tenho uma convicção que é o seguinte, até deixar você falar também. Que isso, privilégio de escutar aqui. eu tenho uma convicção que é o seguinte, não acho o Gabigol craque, tá? Mas eu tenho uma frase que eu digo assim, eu boto sempre na rede social, craque não se tira de jogo decisivo, a menos que esteja machucado. E aí eu até, querem polêmica pro podcast? Eu vou declarar aqui. Foi imprescindível para o Flamengo em 2019. O rubro-negro não viveria o que viveu em 2019 sem o Jorge Jesus. Mas o Flamengo perdeu o Mundial de Clubes por culpa dele.
Na prorrogação, ele tirou os 2 jogadores que poderiam decidir com uma jogada de gênio. Arrascaeta e Everton Ribeiro. E ele ia tirar o Gabigol na final da Libertadores pra colocar o Lincoln. Mas Quase como é que tirou. tira? Mas como é que Não, tira? ele ia tirar. Se você olhar o lance do primeiro gol do Gabigol, o Lincoln já estava do lado do Jorge Jesus ali pra entrar. Ele ia, era o Lincoln, agora eu falei a memória se era o Lincoln ou se era o Renier, não me recordo agora. Acho que era o Lincoln mesmo. E ele ia tirar o Gabigol. O Gabigol não tinha feito nada. Na transmissão, se você olhar a transmissão da Fox, os comentaristas, o Zinho e o não lembro quem era o outro, estavam falando, Bruno Henrique não mostrou pra que veio, o Felipe Luiz não mostrou pra que veio, o Gabigol não mostrou pra que veio. Tanto que o lance do segundo gol, ele tá falando, o Gabigol, artilheiro da temporada, até que enfim fez alguma coisa. Aí o João Guilherme, olha a virada. E aí faz aquela narração, mas eles não fizeram nada no jogo. Mas voltando ao que eu queria dizer, o Gabriel, ele tem essa da estrela. Quando é jogo decisivo, ele aparece, ele vai lá e ele resolve. Mas, olhando a temporada como um todo, eu acho que o Pedro, ele... Respondendo essa pergunta, acho que o Pedro, ele tem sido mais decisivo pro Flamengo que o Gabigol. Mas pegando esse gancho, eu queria falar do Fluminense. O Fluminense, assim, não tem feito muitos gols nas últimas rodadas. De fato, a bola não tá chegando no cano. E se a gente voltar a falar do elenco do Fluminense, eu acho que não tem um atacante, tirando o Keno, que tá machucado, não tem um atacante que dá para quebrar o adversário, a defesa do adversário. O John Kennedy não tem essa característica. O Lelê talvez tenha, mas ainda não sei se está muito à vontade no Fluminense. Parece que ele não se adaptou só ainda, entra né? no finalzinho. Não se sabe se o Diniz quer aproveitar ele como centroavante no lugar do Cano ou como ponta, como ala. Então, Acho que nem o Cano tem essa característica de Nem o centroavantão Cano mesmo nem o ali. Cano. O cara que prende como o Pedro. Ele não, movimenta não um tem. pouco mais. mas o Cano é muito decisivo, assim Não, como o Gabigol. Com Acho que certeza. não tem como tirar o Cano Não desse tem. Fla-Flu, porque, Não tem por como. exemplo, se o Fluminense não tivesse o Cano, eu acho que é uma perda ainda mais sentida do que do Alexander do Keno. Com certeza. Porque o John Kennedy, às vezes, faz um gol do Flamengo, já fez alguns, gosta de fazer gol do Flamengo. É tido pelos É. torcedores do Fluminense como caçador de urubu, né? Mas sem o Cano, eu acho que o Fluminense Agora eu senti falta do campinho que você comentou antes do programa, porque assim, o Ganso, indiscutivelmente, é o Calma, cara... a gente vai trazer esse debate. Calma. Que Mas eu não ia falar do Ganso, não. Não? Não, Ah. eu falo assim que o Ganso, indiscutivelmente, é o cara, o gênio, a cabeça pensante do Fluminense. Mas o jogador que mais me agrada, porque eu tô falando isso porque o Boeri falou de quem ele sente mais falta. Eu acho que o Fluminense sente mais falta do John Arias. O John Arias, pra mim, é o cara que mais faz falta. É o motorzinho. Até mais do que o Cano, e eu vou explicar por quê. Se você olhar, por exemplo, os lances do Fla-Flu decisivo do Carioca, o último jogo do Carioca, o Fluminense começa tocando a bola, o Diniz ali, né? Vai tocando bola de um lado, dando o dinizismo, tocando bola de um lado, tocando pro outro, o Flamengo tenta pressionar, vai lá, marcação extrema lá na saída de bola do Fluminense. Quando eles percebem aquilo ali, o que eles fazem? Não dão um chutão não, mas dão um toquinho por cima. O John Arias saia sozinho o tempo inteiro no círculo central do gramado. E um contra um ele é. E é ele decisivo, não né? tem, Ele é ele não decisivo. joga fixo. Ele tem uma jogada ele tá na direita, uma jogada ele tá na esquerda, a outra ele vai pelo meio, ele roda o campo inteiro. Então, pra mim, o cara que mais faz falta quando tá fora é Tô o John contigo. Arias. Não, tu me convenceu. Porque eu tava lembrando aqui, quando o John Arias tá no canto e ele tenta fazer um cruzamento, ele não erra, cara. Sim. Ele não erra um cruzamento que ele tenta. Eu não sei o que ele faz. Ele conduz, se ele se corre, a ele posição dribla. do corpo, É. mas ele consegue fazer uma curva na bola com que nenhum adversário tente dar o bote ou consiga fazer essa intervenção na bola e sempre cai no cano, cara. Eu quero uma declaração de uma declarada rubro-negro. Fernanda, o que você sente quando vem pro ataque John Arias Eita. contra qual defensor do Flamengo que você acha que consegue segurar melhor o John Arias? Então é complicado, porque a zaga do falar Flamengo... isso antes, mas não falei. Joguei ela na fogueira. A vai. zaga do Flamengo já foi, né? Bem melhor. Eu me sentia 100% segura em 2019 com Pablo Mari e Rodrigo Caio. Hoje em dia não posso dizer isso, mas eu ainda acho que, com certeza, o Léo Pereira é o melhor zagueiro do Flamengo. Porque quando ele consegue jogar no seu nível máximo, ele tem uma performance melhor do que o Davi Luiz, porque o Davi Luiz, para mim, vem jogando muito mal, nem deveria ficar na posição. E eu acho que o Léo Pereira é mais seguro do que o Fabrício Bruno. Então eu diria que é ele, mas também não fico tão satisfeita assim no momento atual. É um delírio coletivo esse recorte? O Léo Pereira é o melhor zagueiro do Flamengo? Porque, assim, olhando de fora,
É ou não é? Eu tô Cara, tô delirando demais ou não? eu começo a lembrar da torcida chamando ele de Léo Peneira. A Torcida do Flamengo chamando- dupla, né? Eu lembro dessa piada, né? Quando aconteceu aquele lance na final da Libertadores do Palmeiras, que o Andrés Pereira tenta recuar. Era a dupla Pereira, né? Que ele veio numa sequência, 2, 3 jogos, assim, com falhas declaradas, né? Sim. Nítidas, e que brincavam com isso, deles entregarem e tal. Cara, quando que aconteceu do Léo Pereira ser o melhor zagueiro do Flamengo? Acho que isso diz muito. Mostra muito o nível da defesa do Flamengo. Que se você for analisar com tranquilidade, com calma, responde o porquê que o Hugo Souza não deu certo, o porquê que o Diego Alves, no final da carreira, tomou muitos gols. Você vem de 2019 com uma audácia muito grande do Jorge Jesus, que não agredia tanto a defesa do Flamengo, porque o ataque era infalível. O ataque massacrava os adversários. A bola mal Não chegava. dava tempo de chegar na defesa do Flamengo. Porque você não tinha um volante de contenção. Eu até posso soltar outra aí para os cortes depois. Se o Flamengo não tem os 2 laterais experientes, como Rafinha e Felipe Luiz, ainda conseguindo jogar em alto nível, Depois Em de uma 2000 certa idade, né? depois de uma certa idade, aquele esquema não teria dado certo. Porque você não tem volante de contenção. O Ilharão, desde o Botafogo, E ano nunca foi passado, volante. pelo menos para mim, quando perdeu o João Gomes, perdeu praticamente como se fosse a zaga toda do Flamengo. Exatamente. Porque ele fazia, Ele é que né, fazia esse a trabalho proteção. e nem deixava chegar tanto pro Léo Pereira ano passado e pro Davi Luiz, Ele que fazia sofriam a bem proteção, menos. Exatamente, fazer a proteção e cobertura. Porque qual é a função do cabeça de área? Cobrir as laterais. Se você tem laterais como Carregador Ayrton Lucas e Mateuzinho, Ayrton Lucas e Rodinei, que atacam o tempo inteiro, você tem que ter a proteção na zaga ali. E aí o Flamengo não tinha essa proteção na zaga. Você vem de sequências de maus resultados e falhas de defesa, que aí colocam a culpa no goleiro, colocam a culpa na zaga, mas não é. Isso é tão grave, se você for olhar, quem foi o melhor jogador do Flamengo nessa temporada até o Vitor Pereira? Quem você acha que foi? Cara, até Melhor o, rendimento, até em qualquer o Vitor posição. Pereira... Ayrton o Ayrton Lucas. Lucas. Ayrton Lucas. Com a Unânime chegada, aqui. unânime. Unânime. Acredito que quem tá em casa Mas agora também ele ia falar a caiu um mesma pouco coisa. de rendimento Por que desde ele a caiu chegada. agora a chegada do Sampaoli? Por quê? Imagino que porque ele que exige menos tanto só dele, porque eu acho que quando estava com o Vitor Pereira ainda, acabou que o jogo caía sempre mais pro lado dele e ele conseguia sustentar e levar mais para frente. Agora ele tá mais defensivo e menos ofensivo, na minha opinião. Ok, ele tá mais defensivo, mas não porque o jogo cai pro lado dele, mas porque com o Vitor Pereira especificamente, eram 3 zagueiros e 2 volantes. Dava liberdade. Ele não jogava de lateral, jogava de ala. Tanto que em alguns jogos o Vitor Pereira tira e Botava coloca o Cebolinha. Cebolinha. Chegou a botar o Marinho de No ala. jogo da final da Guanabara, ele faz isso. Exatamente. Então ele tinha liberdade para fazer isso, para atacar o tempo inteiro. Eram 3 zagueiros. Hoje ele não pode fazer isso. Se ele for na frente e não voltar, sobrecarrega lá atrás. Aí a culpa vai ser dos zagueiros. Entendeu? Então, assim, tudo isso influencia, mas o torcedor não quer saber disso. O torcedor Não. quer cobrar do cara. Mas eu sou contra 3 zagueiros no Flamengo, por favor. Vitor Depende. Pereira não. Ó, Depende. antes da gente chegar nessa parte das escalações, a Fernanda vai chamar a participação, porque aqui, antes dos 90, a gente tem uma parte histórica. A gente quer agregar conteúdo para você que está com a gente. A Maria Eduarda Vieira vai trazer algumas informações, né, Fernanda? É isso mesmo, ela vai contar pra gente umas curiosidades e um pouco da história desse confronto. E eu separei 2 histórias para compartilhar com vocês. Primeiro já começa com a ideia do Fluminense ser o pai do Flamengo. Em 1902 aconteceu o primeiro Fla-Flu. Nesse jogo, grande parte dos jogadores do Flamengo eram, na verdade, ex-tricolores. Eles saíram do Fluminense insatisfeitos e foram para o Flamengo. Lá eles ajudaram a fundar a modalidade de futebol no clube. Nesse jogo, quem saiu vencedor foi o Fluminense. E Fla-Flu é sinônimo de casa cheia, né? Mais de 60 mil torcedores são esperados no Maracanã para o jogo de volta da Copa do Brasil. Mas se você acha que isso é muita gente, é porque você não estava na final do Carioca de 63. Quase 200 mil pessoas estavam na arquibancada disputando um espaço para assistir o jogo. E nesse confronto, o Flamengo levou a melhor. Esse é o nosso quadro Histórias de um Confronto. E se você quer enviar alguma sugestão, fica à vontade. Pode mandar pelo nosso chat no nosso canal do YouTube. Eu me despeço por aqui e volto com vocês aí da mesa. Valeu, Maria Eduarda, pelas suas informações. E, Alder, agora eu queria saber de você. Qual é o jogo mais emblemático que você lembra entre Flamengo e Fluminense, que você estava narrando, trabalhando, ou, enfim, ou que você viu, assistiu, que você lembra que foi um jogo bem marcante?
Bom, o que me vem à memória logo quando fala Fla-Flu não tem como não ser a final do Carioca de 95. Mas Tava lá? não tava. Eu não morava no Rio, né, ainda. E eu assisti o jogo lá na Bahia. Mas, assim, foi marcante porque o Flamengo, 95, a expectativa do Flamengo era uma expectativa absurda, cara. O Romário... Não foi na volta do Romário? Romário Isso que eu ia tinha vindo perguntar. do Campeonato Mundial nos Estados Unidos em 94. A maior contratação do futebol brasileiro à época. Veio o melhor do mundo. Romário era o melhor do mundo. O Flamengo tinha um time espetacular. E aí perde pro Fluminense num requinte de crueldade, porque ainda tem um detalhe. Na súmula, aquele gol não foi Era dado o Ailton, pro né? Renato. O gol foi dado pro Ailton. O Ailton que jogou no Flamengo. E aí, no ano seguinte, faz um gol parecido pelo Grêmio, elimina o Flamengo da Copa do Brasil também, ainda tem esse detalhe. Carrasco do Flamengo, meu vizinho, Ailton Ferraz. Mas assim, não tem como não lembrar de 95. 95 foi com requinte de crueldade o título do Fluminense em cima do Flamengo. Mas o gol foi do Renato Gaúcho. O gol foi do Renato Gaúcho. Então, Tem a barriguinha do Renato. Se não fosse a barriga dele, tava na linha de fundo. se ele não era história. Se ele né? não tomasse o chopinho dele, e tal, não ia pegar, é verdade. Mas o que vale é o que tá na súmula. O que né? vale. Joãozinho tá se coçando pra dizer qual é o Fla-Flu favorito dele. Pode Cara, contar. assim, vou tentar lembrar dentro do estádio. Tá. Porque nesse último, que deve ter sido muito marcante para os torcedores do Fluminense agora, Foi. no Carioca, essa virada, eu não tava no estádio. Mas um dos que me veio à cabeça, quando a Fernanda perguntou pro Helder, foi o 4x1 do Creu, do Thiago Neves. Né? aquele, mesmo que o Flamengo estivesse naquele jogo, se eu não me engano, com um time mesclado, acho que tava com um time meio poupado, mas a algazarra dentro do Maracanã foi... Fica até hoje. Tu tava nesse jogo? Não tava. Mas a rivalidade não tem como. Independente se o time titular, reserva, não tem essa. Na hora da lembrança, não... Não tem nessa. Eu me recordo, assim, até narrando, né? Eu narrei a final do Carioca de 2017, aquele que o Rodinei faz o gol, que o Sambuesa, acho que era o Sambuesa, o Ortigosa, né? Que vai pro gol, que o goleiro do Fluminense... Tá adiantado, volante, né? um volante. Não é Ortigosa, não. Não é... Que ele veio Fugiu junto o nome com o agora. Sornosa. Orejuela. Orejuela, isso aí. Orejuela vai pro gol. Muito engraçado ele correndo atrás. correndo de costa, né? Aí o Rodinei faz o gol e depois sumiu a camisa dele. Tem aquela história. Depois, até se for a galera, na hora da edição, colocar aí, acho que fica bacana. Mas eu narrei aquele jogo. Eu tinha saído da Transamérica na época. Fazia o que eu faço na Band News, inclusive. Era o plantonista e apresentava a jornada, o Esquenta Transamérica. Tinha saído e fui para a Rádio Fluminense de Niterói, AM. E aí narrei todos os jogos do Flamengo na Libertadores e os jogos do Campeonato Carioca. E narrei a final do Campeonato Carioca. Foi a minha primeira final de campeonato. Foi aquele jogo. Então, assim, também como jornalista, como narrador, ele me marcou por conta disso. Um gol do Guerreiro e um gol do Rodinei, que tem aquela... E aí depois esse gol é o folclórico. Não, sim, correndo. E todo o contexto do gol, porque tem a questão do dia seguinte, né, que ele vai no programa com o Escobar. Clube Esporte, né? Que ele vai... Quer perguntar? aquele... Vem break, né? Não, mas assim, ó... Não, beleza, tal, devolve a camisa. Rodinei, chama o próximo bloco pra gente aí, ele. Vem próximo bloco. Cara, é sensacional. Figuraça, sensacional. Né? E você, Fernando, quer deixar registrado aí seu Fla-Flu emblemático, histórico? Não sei. Inesquecível? Não sei dizer, tem muitos, mas acho que é porque, pra mim, é isso. De que eu lembro dentro do estádio, talvez seja mais marcante, né, por uma experiência própria. Teve esses últimos mais recentes que eu me lembro com mais clareza. Não é e eu bom acho que você foram lembrar dos importantes. últimos, não, né? Os últimos, realmente, não. Até brincaram comigo, né? Porque no primeiro jogo da final do Carioca eu não pude ir. Não fui, o Flamengo ganhou. E aí, quando eu fui no da volta... Realmente. Não, por favor, não. Já fui no 0x0 e vou agora. A torcida do Flamengo. Aí, tá vendo? Se acontecer do Fluminense passar... Mas foi só dessa vez que isso aconteceu. Não é frequente. Quando forem riscar o muro da Gávea, fora Braz, ela tá fora, Fernando, fora. Não, foi só nesse caso. Eu sou muito pé quente normalmente, pode ficar tranquilo. Vamos lá com a escalação, Fernanda, do Flamengo? Então, uma possível escalação, né? Do Flamengo. É Foi o difícil. X9? Foi o X9 que passou? O quê? O X9 que passou. É difícil Já acabou prever. isso, Nathan? É difícil prever a escalação para esse próximo jogo, porque ainda tem algumas dúvidas, né? Principalmente, acho que o Everton Ribeiro
tá mais para descartado, porque ainda não tá treinando junto da equipe. O Arrascaeta voltou a treinar, né, com os jogadores, então parece que pode voltar, mas ainda não vai voltar em condições ideais, então não sabemos se ele vai entrar já na vaga de titular ou talvez durante o jogo. Mas eu acho que, pelo menos na escalação do Flamengo, perde muito sem esses dois jogadores, porque cria muito menos, né? E aí fica aquela escalação mais comum, teoricamente, que deve ser o Santos no gol. O Wesley também não sabemos ainda se vai voltar ali na lateral direita, que também é um problema bem forte do Flamengo nessa temporada, porque o Varela, né, às vezes não é tão consistente, acaba que ele já até optou pelo Fabrício Bruno fazendo essa lateral. E aí vem também com o Léo Pereira e o Fabrício Bruno ou o Davi Luiz, que pode aí estar, né, jogando. O Thiago Maia, que para mim pode ser Thiago Maia ou Vidal, mas que devem vir com o Thiago Maia. Pulgar, Gerson, talvez Arrascaeta ou talvez Matheus França. E aí tem o Gabigol, e pelo menos parece que vamos ter a volta do Pedro, né, já que ele já veio jogando, o que também pode ser importante para o Flamengo aí. Aí o que vocês acham que pode trazer, né, nesse jogo com essa nova escalação, diferente do que veio no primeiro? O que mais me preocupa talvez tenha sido do jogador que tu não falou, o Ayrton Lucas. Ayrton Pela Lucas. lateral esquerda. Desculpa, Faltou. esqueci de citar Tá o vendo aí, Ayrton Lucas. Esse é o que mais me preocupa. Tá vendo aí? A Fernanda não quer o Esse Ayrton é o que Lucas mais me jogue. preocupa. Porque se ele Não, estiver com naquele dia... Eu esqueci mesmo Se ele dele. tiver no dia que ele avance ali pela ala, é muito difícil. Ele é E muito tem rápido. o chamada lei do ex, né, que pega, né? Pega, né? Pega um pouco. Como legal. disse o Thiago Galhardo, a única lei que funciona no Brasil. Viu essa? Viu não? E É nesse uma caso boa tem declaração. dois, né? Pode ser tanto o Gerson quanto o Pedro estão podendo... Gerson, É, Pedro, Gerson, Ayrton Pedro, Lucas. E Ayrton Lucas, exatamente. Inclusive, convocados para a seleção brasileira. Sim. Todos. Não, Menos o menos o Gerson. É. Mas tem aí 4 jogadores do Fluminense 5, né? Se for colocar Ibanez, Nino, André, Pedro e Ayrton Jogadores do Fluminense? É que já foram do Fluminense. saíram. Eu falei assim, ué. Não, Tô do tentando Fluminense aqui. Não, é. No Adianta aí. Fluminense não tem. Felipe Melo passou na base do Flamengo, se eu não me engano. Sim. Mas foi expulso Sim. no primeiro jogo, não tá. Tem Não o David Braz na reserva que já passou pelo Flamengo. Fez gol de campeonato. De Vai que repente. ele faz um Já segundo pensou? tempo aí. David Braz fez um dos gols do último jogo do Flamengo contra o Grêmio em 2009. Foi o primeiro dos dois zagueiros. Primeiro o Sim. David Braz, depois o Angelim. Mas o Fluminense parece que vai ter os mesmos problemas, né, de escalação para esse jogo. O Fluminense no jogo de ida trazer... Não, primeiro eu quero ouvir de vocês dois. O que vocês acham como que vem o Flamengo e qual é a principal arma do Flamengo para essa partida? Porque a Fernanda falou do Arrascaeta, do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não deve ter condições. O Arrascaeta, mesmo sem estar com ritmo, é o Arrascaeta. Inquestionável, né? Aquilo que a gente falou, não se tira craque em decisão, a não ser que ele esteja lesionado. Ele vem com essa lesãozinha chatinha já tem um tempo. E essa é a minha preocupação. Só queria registrar que eu discordo da Fernanda no seguinte, quando ela diz que o Arrascaeta... como é que foi o termo que você usou? Que o Arrascaeta... o Flamengo fica um pouco menos... Criativo. Cria um pouco menos. Eu discordo porque é o seguinte, o Flamengo muda totalmente sem o Arrascaeta. Não é que fica um pouco menos, muda totalmente. Sem o Só Arrascaeta é um avisou. outro Flamengo. Ficam cruzando na área e Exatamente. um bando de cruzamento sem sentido, né? Exatamente. Eu acho que o problema do Arrascaeta, inclusive, eu ouvi, até foi o Leandro Ávila que deu uma entrevista e falou isso, é a lesão mais complicada e mais chata que tem, é a do pubis. Porque se você não tiver repouso, você não recupera, não tem jeito. E o Arrascaeta vem de Copa do Mundo, vem de Mundial de Clubes, vinha da temporada anterior, antes da Copa do Mundo ele lesionou o pubis, aí ficou, acho que as 2 ou 3 últimas rodadas que o Flamengo já não ia mais ser campeão Foi antes brasileiro. da final contra o Corinthians, não foi? Sim, antes da final da Copa do Brasil. Acho que foi naquele jogo contra o Atlético, se eu não me engano. O jogo de ida, eu acho. do Atlético. Lá em isso Curitiba. aí. E aí ele vem desses últimos jogos com a lesão, disputa a Copa do Mundo, faz gol em Copa do Mundo, mas aí agrava, vem Mundial de Clubes, vem a temporada inteira. Então, assim, eu acho que ele vai ficar se arrastando a temporada inteira desse jeito. Mas é o que vocês falaram, é o Arrascaeta. Numa jogada ele pode decidir. Numa jogada ele pode simplesmente resolver. Então ele dentro de campo, no mínimo ele preocupa o adversário. No mínimo ele vai fazer isso. Antes de eu passar pra você, João, pra perguntar cara. do Fluminense, vou passar aquela escalação básica do que foi. Felipe Melo teve aquele lance da expulsão, não vem pra esse jogo, mas o Fluminense fica na expectativa da volta do Marcelo. O Marcelo não entra em campo desde exatamente desse jogo de ida das oitavas. Ele saiu ali nos 30 e poucos minutos e o Fluminense sente muito E com jogou a saída muito. dele. Exatamente, o Fluminense sente muito com a saída dele. Guga tá improvisado, lateral direito na esquerda, mas o Fluminense foi a campo com Santos, Nino,
Santos, ó, meu Deus do céu. Fábio, Nino, Felipe Melo, Fábio Santos. Felipe Melo, Samuel Xavier, Marcelo, no meio-campo, André e Lima, John Arias, Ganso, Pirani e Cano. O Pirani não, assim, não vou cravar porque eu não sou o Fernando Diniz, mas não deve começar como titular. Até porque o Fernando Diniz está tentando encontrar um substituto pro Keno, que eu acho que o torcedor do Fluminense não esperava o Keno tão decisivo assim, né? Tirar o Keno do elenco deu uma queda de rendimento no Fluminense em profundidade, na verticalidade. Quem que você acha, João, que é o jogador do Fluminense que faz mais falta, assim? O Marcelo é dúvida, mas deve jogar porque tá sendo... tá em repouso aí durante esse período. Alexander, sem condição de jogo ainda, porque teve uma lesão um pouco mais grave no joelho, tá em recuperação, o Keno também tá fora. Quais são os 11 perfeitos para você dentro das circunstâncias atuais do Fluminense? Antes de falar disso, eu acho assim que esse segundo jogo vai ser muito parecido com o primeiro. O Flamengo vai para cima do Fluminense, o Flamengo tá engasgado com o Fluminense há alguns jogos, que é normal, a rivalidade é isso. O Fluminense também estava engasgado com o Flamengo, ganhou 2 seguidas do Fluminense. E precisa disso também, né? Precisa disso. Então, partindo desse princípio, eu acho que o Pirani não tem vaga nesse time do Fluminense contra o Flamengo. Eu acho que o Diniz vai querer reforçar um pouquinho o meio de campo ali, o Pirani não tem esse poder de marcação. Então, eu acho que ele vai vir com André, Martinelli e Lima. O Martinelli não tem me agradado tanto como enquanto torcedor do Fluminense. Acredito que nem muita gente também compartilha dessa opinião. Mas eu acho que não tem o que fazer. André, Martinelli e Lima vai ter que ser a base ali, porque o Pirani fez um gol contra o Flamengo durante o Campeonato Carioca, mas decisivo depois disso ele não mostrou muito ao que veio, né? Uhum. É uma ideia do Diniz, assim como o Giovani, que fica no banco de reservas. Mas eu acho que o meio do Fluminense é André, Martinelli e Lima. O Manuel, no lugar do Felipe Melo, no ano passado era a zaga titular, Nino e Manuel. E o Fluminense sempre jogou muito bem com os dois. Tanto que quando o Diniz opta pelo Felipe Melo na lesão do Manuel, muita gente critica o Felipe Melo lá no início, depois o Felipe Melo se recupera, é importante, é um cara experiente, vencedor. O adversário sente um outro medo, acredito, do que com o Manuel, só com o Nino. Mas eu acho que o Nino e o Manuel são uma ótima dupla de zaga para o Fluminense. O que me preocupa, além de tentar reforçar esse meio de campo, é a lateral esquerda. Porque mesmo que o Flamengo jogue um pouco mais com Ayrton Lucas do que com Wesley, ele está invertido, ele ainda não se adaptou muito e não tem outro jogador. Entre todo mundo que está fora hoje, eu acho que o Alexander faz mais falta ao Fluminense. Porque se o Marcelo tem que sair no segundo tempo, para ser poupado, sentir uma dorzinha aqui, o Alexander faz essa função e ele botaria um outro meio de campo no meio. Então eu acho que o Fluminense perde muito sem o Alexander, mas a lateral esquerda, e se ele optar pelo Pirani, no início do jogo, eu acho que vai ser complicado. No último jogo contra o Corinthians, o Fluminense foi com o Martinelli e com o André. Acho que perdeu um pouco ali a criação das jogadas, por ter esses dois volantes mais marcadores, se a gente pode colocar assim, que não pisam tanto. Mas o que acontece com o Fluminense? Eu acho que o Fernando Diniz, ele pode, sabendo que o Flamengo vai pra cima, como foi uma surpresa até nesse jogo de ida. E o Flamengo deu mole. Deu mole. Deu mole, era pra ter decidido. Dava Pra pra mim, ter matado o 2, jogo. 3 chances ali. Uma que o Nino segura e o Gerson pressiona. O Nino já fez isso umas 2, 3 vezes na temporada, de tentar... Tipo assim, o medo de bicar pra fora. A velha frase que meu avô me contava. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Bica pro mato e chama o time O pra Gabigol defender. também ali logo no primeiro tempo teve uma chance Foi clara. na trave, voltou, Exatamente. a Arrascaeta não fez o gol e tal. Mas eu acho que o Diniz, eu acho que ele é ousado. Então eu acho que ele vai sem 2 zagueiros acho que ele vai colocar o André. Eu acho muito difícil de fazer isso. Eu acho De que- início, difícil. eu acho também que ele não vai fazer isso, não. Ele Ele nunca usa fez. isso como recurso durante o jogo. Durante o jogo ele usou agora mas contra pra o sair Corinthians, jogando, sempre pra foi. sair Eu acho jogando. difícil também, Mas porque de não vai início saber eu ainda acho como vai muito estar difícil. desenhado o jogo, né? Dependendo ali do que ele vai precisar fazer, como ele vai ser pego de surpresa, que nem foi no primeiro jogo. Porque eu acho que ninguém esperava que o Flamengo fosse tão pra cima do Fluminense depois dos jogos que já tinham tido no Campeonato Carioca, que nem foi no primeiro jogo, né? Foi uma surpresa. Então, acho que ele vai começar mais seguro pra depois, talvez, usar mais durante a partida. Além disso, eu acho mais difícil ele fazer isso porque o Fluminense está sem o Alexander. Então, se ele começa com o André na zaga,
ele tem que botar outra pessoa no meio de campo. Quem que ele vai botar? Ele só tem o Martinelli e o Lima. Aí tem que outra pessoa. não tem como colocar Thiago Santos, porque o Thiago Santos já jogou por outro Pelo time Grêmio. pelo Grêmio na Grêmio. Copa do Brasil. Lelê não pode entrar Jogou também pelo Nova porque Iguaçu. jogou pelo Nova Iguaçu. Então, cada vez mais o Fluminense vai ficando Um elenco limitado, né? que já é limitado, ele fica ainda mais. Agora, olhando pelo outro lado, questão do Flamengo em cima desse posicionamento do Fluminense, se o Flamengo não cair na real de que aquela coisa de entrar na área tocando a bola e fazendo gol como era em 2019, que não vai acontecer mais, eu não sei o que vai acontecer nesse jogo, porque foi o que aconteceu no jogo de ida. O Flamengo teve, claro que eu estou exagerando, 90% de posse de bola, mas não deu um chute a gol. Queria entrar tocando a bola na área o tempo inteiro, ficava tocando de um lado. O que o Fluminense faz na defesa, o Fluminense ficou fazendo na frente da área do Fluminense ali. E não chutava gol. Não, e foi Time aquilo- que não chuta. Quem não faz. Mas isso bate um pouco na tecla do que vocês falaram, que o Flamengo acho que perdeu a oportunidade de liquidar essa Exatamente. classificação no jogo de ida onde teve... Foi o quê? Foi 40 minutos com um jogador a mais? 30 O Felipe e... Melo Foi sai no aos segundo 7. tempo. Foi bastante. Quase 40. 8 por aí. Então, acho Sem que contar os acréscimos. sem contar os acréscimos. E assim, eu como torcedor do Fluminense, vi o Flamengo criando pouco. Mesmo com a vantagem Depois da expulsão. depois da expulsão. Eu acho que o Flamengo não soube aproveitar o que o jogo Com certeza. proporcionou naquelas circunstâncias ali. E você sabe o que causa isso? É aquela coisa que aí falam do saudosismo, e eu sou um saudosista no futebol. O jogador que tem a personalidade para falar assim, ó, o treinador é treinador no vestiário e na beira do campo. Lá dentro, quem toma a decisão sou eu. O Vanderlei Luxemburgo, no jogo contra o Fluminense, após o jogo, ele falou: 30% da responsabilidade pela vitória é minha, 70% dos jogadores, porque eles que tomam a decisão lá dentro de campo. E ele tá certo no que ele tá falando. Então, se o treinador me fala, é o lance, eu vou mal comparar, eu vou falar o Diniz. Se o Diniz pede os jogadores para não darem chutão, e eles vão tocando a bola, e aí daqui a pouco o adversário vem e aperta, o que eles vão ter que fazer? Vão ter que dar o chutão para tirar a bola dali, que você acabou de falar, bola pro mato que joga de campeonato. Lá na frente é a mesma coisa. Se o treinador quer que os jogadores toquem a bola, para no toque de bola entrar na área e ficar de frente pro gol e fazer o gol, e tá vendo que não tá dando certo, que o adversário tá se retraindo, tá puxando ele ali pra dentro, você tá ali na frente o tempo inteiro, o cara tem que ter a coragem, para não dizer outra coisa, de pegar a bola na frente da área e dar no gol. Eu tive o privilégio de assistir esse jogo com um tetracampeão mundial. Eu estava com o Aldair, zagueiro, assistindo o Fla-Flu. E o Aldair estava agoniado. Cara, o Flamengo não chuta gol. Ele falava o tempo inteiro: como é que o Flamengo quer ganhar sem chutar no gol? Como é que o Flamengo quer ganhar sem chutar no gol? Se não chutar no gol, a bola não vai entrar. E aí parte o poder de decisão do grande jogador. O cara que chama a responsabilidade, ele vai pegar e vai, num lance, ele vai pegar e vai tentar resolver. É coisa que o Flamengo não tem hoje. Você acha que o Fluminense tem isso? Desse fator jogador, o cara que vai mudar? Porque teve um jogo contra o Cuiabá, eu tive essa sensação. Eu falei, cara, o Ganso, eu tenho a sensação que às vezes ele nunca vai chutar no gol. Parece que ele sempre, a cabeça dele já tá formulada pra arranjar um passe, e ele é inquestionavelmente um dos melhores nessa função, de achar passes que não são fáceis. Mas no gol que o Nino faz, se eu não me engano, cara, ele tá de frente pro gol e ele ajeita pro Nino fazer. Às vezes, um jogador que eu acho que faz um pouco mais disso, de arriscar de fora, é o Lima, que tem esse fator chute de fora da área. Sim. O John Ares, nesse último jogo contra o Corinthians, deu uns 2 chutes de fora. O André ainda não é um finalizador. Se ele fosse finalizador, o passe dele valorizava 300 milhões de euros. Mas É por isso que eu acho que ele é superestimado. você acha que ele é superestimado? Acho. Pra posição, sim. Justamente pelo que você falou. É um grande jogador? É. No Brasil hoje, é um dos principais na função? É. Mas para valer o que ele vale e ter a repercussão que ele tá tendo somente para fazer, entre aspas, somente para marcar, para fazer aquilo ali, eu acho que ele é superestimado. Acho que... Não vamos entrar nesse... Não vamos entrar nesse Olha como ele tá me olhando, como o O Bora tá me torcedor do olhando. Fluminense começa a se Cara, coçar nesse momento. O André, ele não tá na melhor fase dele. O André já jogou muito mais do que tá jogando agora. Eu me lembro, acho que teve um Fla-Flu do ano passado ou do ano retrasado, que o André, ele faz um gol no finalzinho. Foi um Flamengo Fluminense que foi em São Paulo. Primeiro jogo dele, de estreia. Flamengo Será? e 2021, É isso? jogo de volta. Foi o da Neoquímica? Foi, na Neoquímica. Na Neoquímica. Arena. Ele chegava mais do que ele chega hoje. Mas eu acho que na posição... Concordo contigo nesse ponto. Na posição que ele faz de marcador, ele é um dos melhores.
Mas, se a gente comparar com o jogador do Vasco, que é aquele menino da Andrei. base, o Andrei é mais completo. O Andrei chega mais. Mas eu Como acho que eu o Andrei acho não que- tem a como- maturidade não do tem, André. eu também acho, isso eu concordo, não tem a maturidade. Mas a questão de características, por ser mais completo, eu acho o Andrei mais completo, o João Gomes é mais completo. Era mais completo. do que o André. Por isso que eu tô falando que eu acho que ele é superestimado por conta disso. Eu não vou dizer que ele é um jogador limitado, não é isso que eu tô falando. Mas ele é muito além da média para a característica de marcação, mas ele falha muito na questão da saída de bola. Carrega o piano, mas na hora de comer a sobremesa... Eu tô relutando para não fazer uma comparação aqui, mas eu sei que eu vou ser, Calma, eu vou calma, ser que a gente- massacrado. Calma. A gente vai chegar na comparativo do André. Não é com o jogador do Flamengo, não. Não? Não. Não, fala. Eu me lembro de um jogador que tinha no Flamengo há anos atrás que chamavam ele do jogador Robin Hood, né? Que ele rouba pra dar pra alguém. Williams? Williams. E assim, eu vejo o André mais ou menos por aí. O André é um excelente roubador de bola. Mas quando ele tenta sair, ele entrega a bola pro adversário. Entendeu? É a minha leitura. Mas eu acho que no O Buero jogo tá do aqui querendo me Fluminense- dar uma porrada. Eu tô contigo, por exemplo. Eu acho o André do Vasco mais completo que o André. E o André, ele tem ficado mais nervoso. Como é que era o nome daquele jogador do Fluminense? Tô tentando lembrar, também não tô conseguindo. Que jogava junto com... Que ele foi capitão do Fluminense no Fla-Flu na final do ano passado. Hudson? Não. Eu tô tentando lembrar. Volante? Volante que era o capitão do time na final do Fla-Flu de 2022. Iago Felipe? Não, ele não era capitão. Não era o primeiro volante. Não. A gente dá um Google. Vamos dar um eu Google vou aí lembrar. pra gente ver. Facilitava um pouco, foi o que você falou, que quando ele começou a jogar, ele saía um pouco mais, o André. Porque ele tinha eu tô tentando lembrar o nome aqui agora. Lembrar também, não Que auxiliava na questão da marcação, e ele podia sair um pouco mais. Dá um Hoje ele não Google pode aí, fazer enquanto isso. Tá. Dá um Googlezinho. Vamos pra parte final do nosso programa. Vamos. Eu queria falar do Fluminense, quem é que faz mais diferença. É essa parte, Não, né, que eu te não perguntei chegamos, agora. não chegamos. Desculpa te cortar. Não, me pergunta antes, então. Vai. Não, vai me com essa. Cara, assim, eu acho que no Fluminense, a gente tava falando do Ganso agora há pouco, né? Tem uma jogada agora contra o Corinthians, que o Fluminense perdeu de 2-0, que é uma jogada muito parecida com a final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo, que deu certo, que rolou gol. Que é o Ganso passando pro Samuel Xavier, se não me engano, era o Samuel Xavier no Carioca. Vai na linha de fundo. E aconteceu a mesma coisa agora contra o Corinthians. E é esse fator, o Ganso, ele acha um passe que o Arias não acha, que o André não acha, não é função, o Martinelli, o Lima, não tem outra pessoa. Entre o Ganso e o Arias é difícil escolher quem é que pesa mais na balança. Mas eu fico com o Ganso. Porque o Arias, ele é o motorzinho, é o cara que faz o cruzamento pro cano de forma invertida, que só ele sabe fazer isso. É a dupla que tá sendo comparada com o Casal 20. É a dupla que tá dando certo. Mas o Ganso, ele tem um passe diferenciado. Mas eu não sei se o Fluminense perde mais sem o Ganso ou sem o Arias. É difícil de dizer. Eu não sei não, É cara. difícil, porque se você for analisar, são características diferentes dentro de campo Não sei. e que se completam. Se completam. Porque se a bola não chegar, principalmente no padrão de jogo do Diniz, que a bola é tocada ali atrás, aquela coisa toda, se a bola não chegar até o John Arias com qualidade, ele não vai conseguir pegar essa bola para levar pro cano. Não. Mas se não tiver também um Arias ali para o Ganso dar Pra aquele fazer um passe de drible, genialidade, pra- o Ganso deu um passe pro Samuel Xavier no jogo contra o Corinthians, cara, que foi Inacreditável. sacanagem. Ó, vamos lá então para esse último quadro, onde a gente vai fazer o comparativo entre jogadores do Flamengo e jogadores do Fluminense. Um cara a cara, um formato que todo mundo já tá acostumado. A gente vai trazer 3 jogadores. Primeiro eu queria a opinião da Fernanda. Entre Gerson e André, qual dos dois... Eu não vou facilitar a vida de vocês não, tá? Já vou adiantar logo. Vem John Arias, vem Cano, vem Gabigol, vem Pedro, vem... Só pedreira. Mas é com o momento atual. Com o momento Ou a atual. carreira. Vamos pro momento Porque se atual. for a carreira, não tem nem É discussão. bom deixar isso claro, porque a galera vai... Por mais que a técnica do pessoal digital vai fazer os cortes, mas a galera costuma pegar para cortar para canais secundários e sacanear com a gente também. É bom deixar isso claro que Não, é o com momento certeza. atual, É tá? Até porque a minha resposta não pode ser cortada e mal interpretada, não. Porque Pois é. na carreira a gente sabe qual é a resposta. É.
Vamos lá. Então vamos lá. Momento atual. Pra esse jogo. A gente pode pular o goleiro, né? Não vai ser o time inteiro. Serão Não, peças. o goleiro a gente não precisa Serão nem discutir, peças. realmente. Serão peças. Goleiro acho que é unânime. Fábio. O Fábio Né? realmente... Não precisa nem entrar nesse. Lateral direito a gente Isso aí. pula também, porque o Flamengo a gente não sabe qual é o titular de verdade. É isso. A zaga vamos pular também? Entre A Ayrton zaga Lucas. não precisa. Entre Ayrton Lucas e Marcelo é um bom debate. Pra quem vai ser o voto? Vamos começar. Eu Marcelo acho- e Ayrton Lucas. Meu Meu voto voto. vai ser no Ayrton Lucas. Por quê? Eu acho Eu que não acho- tem como comparar. Que não, também acho que não tem como comparar. O momento atual. Mas o momento atual é que, assim, o Marcelo não tá vindo numa constância, não dá pra saber o que esperar dele, se ele vai aguentar fisicamente o jogo todo, se ele realmente pode ser mais decisivo, ter um passe mais certeiro, dar um cruzamento brilhante, mas eu acho que o Ayrton Lucas é mais completo e consegue somar mais ao time do Flamengo do que o Marcelo, talvez, no Fluminense. Um voto pro Flamengo. Você, Joãozinho. Cara, é difícil essa. Rapidinho. Olha pra com você ver Ayrton o clubismo, como Ayrton é que Lucas é. também? Olha como é que é o clubismo, né? Ele queria pular à direita porque não tem quem é o titular no Flamengo, mas na esquerda, ninguém sabe quem é o titular do Fluminense, que é um improvisado, E aí, e aí pra ele é difícil. Mas tudo votou no bem. Ayrton Você Lucas. também? Tudo bem. Ayrton Ayrton Lucas é Lucas. incomparável. Não tem é, como no comparar. O momento momento atual não Momento tem atual. como comparar. Eu acho que o Marcelo tem até impacto forte no time Sim. do Fluminense, na maneira de jogar. Sim. E pode ser um acréscimo melhor pro Fluminense do que o A Ayrton postura Lucas. do adversário, independente de ser o Flamengo, com o Marcelo em campo é diferente. É isso. Isso é fato. isso. Isso é Mas fato. Mas o Ayrton eu vou dar Lucas... meu voto de... Minerva? Não, É. Minerva é o Minerva não, decide. Vou dar um voto Joga de fora, né? consolação, Consolação. pro Marcelo. Vai ficar aí 3-1 Tá pra não bom. ficar 4-0, né? Pra não ficar Beleza. totalmente do Flamengo. Gerson ou André? Vai Fernanda de novo. Fernanda começando aí os votos. É difícil, porque eles são jogadores que fazem funções, mesmo fazendo a mesma função, tem posicionamentos diferentes no jogo. Mas pela fase do Gerson, acho que... Porque ele chegou a mostrar uma melhora quando o São Paulo veio, mas aí ele se lesionou, ficou fora. Depois ele jogou um jogo muito bem contra o Internacional. Ele segurou, assim, o Flamengo. Era para ele ter até virado aquela partida, né? Infelizmente não aconteceu. Mas eu acho que, pelo momento, talvez o André seja mais importante para o Fluminense. Mas é difícil essa. E você, Helder? Pela importância para o time, eu voto no André. Não pela qualidade em relação ao Gerson, mesmo com o Gerson em baixa. Eu acho que o Gerson para mim, ele se assemelha um pouco assim com a análise do Arrascaeta, que mesmo mal, ele é importante para o Flamengo. Sim. Mas o André é hoje mais importante para o Fluminense do que o Gerson para o E Flamengo. o Gerson me surpreendeu nesse jogo de ida. Ele comandou as ações do meio-campo. Ele colocava Sim. a bola no chão e distribuía o jogo Sim, pro Flamengo. mas Nesse eu acho jogo de que- ida, por exemplo, ele foi, até pelas circunstâncias da partida, foi melhor que o André. Sim, mas eu acho que hoje o André é mais importante para o Fluminense do que o Gerson para o Flamengo. 2 votos pro Gerson e você, Joãozinho. 2 votos para o André. 2 votos pro André. Dois Tô até votos pro dando André. pro- São pro posições voto do diferentes. André. Totalmente diferentes. Mas a gente quer o... a Eu fico polêmica. com o Gerson, cara. Gerson. Eu fico com o Gerson porque o André, João é o André não flamenguista. tá... O André não tá nas melhores. Eu fico com Não. o Gerson. Pra esse jogo, você acha que o Gerson Pra esse jogo, eu acho que o impacta Gerson mais? impacta mais. Eu acho que ele tem mais chance de fazer a diferença. Realmente, Não, mas se for para um Então vai ter ficar, marcado eu vou ter mais que o decidir jogo. essa... Porque ou eu empato... Eu acho que até não é nem impacta, pelo momento. Eu acho que o momento do Gerson é igual. Então eu fico com o Gerson. 2 votos no André, 1 voto no Gerson. Eu acho que pra esse jogo o André é mais importante pro Fluminense do que o Gerson pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo consegue um resultado sem o Gerson, mas eu acho que o Fluminense não consegue resultado sem o André. Concordo. Eu votei no André exatamente. 3-1, 1 pro Flamengo, 1 pro Fluminense, Ayrton Lucas do lado do Flamengo, André do lado do Fluminense. Arrascaeta, o craque, preciso nem ficar dando adjetivos pra ele, ou Ganso? Começa você, Helder. Bom, partindo do princípio... Esse silêncio diz muito, Diz né? muito porque... É a mesma coisa, André e Gerson, Diz cara. muito porque, assim, além de ser características diferentes, eu acho, por mais que o Arrascaeta seja um gênio, assim como o Ganso, eu ainda tinha expectativa naquele início de carreira, eu achava que o Ganso ia mais longe na carreira que o Neymar, inclusive. Todo mundo achava, eu acho. Mas para a importância para o time, pela importância para o time, o Arrascaeta é mais importante para o Flamengo, porque quando ele está fora, o Flamengo é outro. O Ganso dá qualidade,
Fluminense perde muito sem o Ganso, mas o Fluminense tem outros jogadores hoje que decidem, o Flamengo não tem. E você, João? A gente tá avaliando o momento. não tá? Momento. Ganso. Também não tem discussão essa. E você, Fernanda? Essa não- eu pularia. Eu também. não consigo, mas pra mim, eu fico com o Arrascaeta. Porque é isso, eu acho que um passe muito certeiro dele pode mudar o jogo completamente pro Flamengo. Porque eu acho que o Flamengo tem essa dificuldade de criar jogadas e ficar nesse de cruza no cruza. Acho que muito disso no primeiro jogo a gente viu que não chegou, não chutou diretamente pro gol. Eu acho que talvez ele consiga achar um passe ali pro Gabigol, pro Pedro, que seja mais... Eu queria o seu Decisivo. sentimento sobre o Arrascaeta. Tipo assim, o Arrascaeta, ele tem aquela lesão no jogo de ida. Se a gente não se engana, é isso. No jogo de ida contra o Atlético Mineiro, mas ele volta. Eu lembro que ele... Paranaense. Não foi contra o Paranaense? Acho que foi contra o Paranaense, isso. Mas aí, ele lesionado depois, ele decide contra o Atlético Mineiro aqui. Sim. No Sim. Bem-vindo ao Inferno. E... Melhor jogo que eu já fui na minha vida. Então, qual é o seu sentimento de tu ver um cara que tá lesionado, que não tá 100% fisicamente, sem ritmo, e vai lá e decide? Então, é isso que eu falei. Eu acho que ele pode decidir, mesmo com essa lesão, ele Sim. consegue, quando ele tá ali no momento do jogo, extrair muito dele. Então, acho que por isso ele pode ser muito decisivo nessa partida. Ele vem lesionado de muito tempo. Ele fez gol em Copa do Mundo lesionado, cara. É isso. Exatamente. muito O Rascaeta craque, né? mal. Pode cortar isso. Mal se é quiser melhor também. do que muita O gente. Rascaeta mal está acima da média no futebol brasileiro. É isso, sem medo de Sem ser clubismo, feliz. tá? A gente Sem tá falando medo de de ser momento feliz. ainda, né? Exatamente. Ganso. Tá. mas- Eu vou empatar isso aí. Eu vou deixar Eu pra posso você só que tá fazer com uma a pergunta gente. antes, então? Me mostre um jogo do Fluminense que o Ganso decidiu numa jogada. Mas a gente já falou vários passes aqui. O Ganso Passes- deu na final da Carioca. Passes que ele começa a jogada, mas até para a estatística, para o scout, quem começa a jogada nem aparece. Não, Aquele último passe para O decidir Ganso... é função diferente. Foi o que eu Então, falei, mas- são mas funções impacta diferentes. diretamente no final da jogada. A construção da jogada com um passe que desconcerta no início Ok, muda totalmente. ok. Não vamos entrar. Vamos deixar o pessoal de casa comentar Vamos quem agora... acha. Eu vou facilitar a vida de vocês no último, tá? Comenta aí você. Vai facilitar? Ganso ou Arrascaeta, quem é o mais decisivo? Por Você último, vai facilitar? eu vou facilitar. Eu vou fazer uma dobradinha. Tá. Tá? Tem um que a gente pode pular também, né? Quem? Fala aí. Pra você, Não, se for o que eu tô pensando, eu não. vou fazer uma dobradinha porque o nosso tempo tá quase. Já tá bem curto. A dupla Pedro e Gabigol ou a dupla Cano e John Arias? Quem vocês acham que vai decidir a classificação Eu quero de responder primeiro Flamengo essa. ou Fluminense? Pode Eu quero responder responder. Vai primeiro. você então, João. Eu acho essa pergunta desonesta. É desonesta, cara. Eu falei que eu desonesta, ia facilitar, mas nem tanto, É né? desonesta. Porque não tem como comparar. A gente tá falando de momento. De momento. De momento. Gabigol é decisivo inquestionavelmente. Nas 3 finais de Libertadores, ele fez 4 gols. Pedro, A na gente Copa tá do falando de- Brasil a do gente ano tá falando de passado, fez gol de momento ainda. bicicleta. Sim, mas estamos falando de craques que podem decidir o jogo com Não, mas então a gente tem que escolher qual vai ser a seleção. É isso, de momento. A sua Pra mim opinião não tem- e quem não você tem. acha que... Do mesmo jeito que é o momento do Ganso hoje, pra maioria Mas das estatísticas mostram o Ganso mais efetivo do que o Nós Arrascaeta. estamos falando de momento, mas a pergunta do PH é quem pode decidir esse jogo? É isso, Pergunta eu dele mudei é a essa. pergunta. É. Pra mim, o Arias e o Cano. Quem pode decidir Pra esse mim, jogo? sem dúvida nenhuma, Gabigol e Pedro. Eu também acho. Pra mim, onde tem Gabigol no meio de decisão, é com certeza muito mais provável do que qualquer um desses outros jogadores. Até porque eu acho que, por mais, que nem você falou no início, né, da nossa conversa, que eles estão jogadores hoje em dia mais acomodados, porque já ganharam tudo 2 vezes. O Pedro não ganhou, né, na primeira, mas, enfim, já ganharam e ganharam há pouco tempo. Mas eu acho que mesmo assim, talvez em situações como essa, a gente vê eles brilharem. O impacto. né? Acho que talvez o Pedro um pouco menos, ao meu ver, do que o Gabigol, mas acho que não tem como deixar eles não ser. Não tem discussão pra você? Pra mim não tem discussão. Não, eu até acho que tem discussão, mas assim, principalmente os dois jogando juntos, o Gabi ele tem feito muito essa função de ir buscar a bola, de chegar até o Pedro. E isso para você facilitou, de fato, facilitou a minha resposta. Porque o Arias, por mais que ele seja o motorzinho do Fluminense, como é falado, ele não tem esse detalhe dele ir lá no meio-campo buscar a bola. Ele tem que esperar essa bola chegar do Ganso, principalmente. O que é diferente no Flamengo. No Flamengo, se você botar ali. Não vou citar nomes, mas você pega assim, a pior formação possível do Flamengo. Se essa bola chegar na frente do meio-campo ali, ela tem chance de terminar em gol.
pra mim, muito mais fácil do que no lado do Fluminense. O Fluminense necessita de que a bola chegue com qualidade. A prova foi o Fluminense e Corinthians. O Fluminense e Corinthians, a bola nem chegou no Cano. E se ela não chegar lá, ela não vai entrar. No lado do Flamengo, ele tem essa vamos dizer Acho assim, que o Gabigol busca um o pouco Gabigol, mais. Exatamente, o Gabigol Não busca era mais assim, o né? jogo. A função dele passou a ser essa e ele tá Ele fazendo busca isso. mais o jogo e facilitou a minha resposta a você juntar os dois para essa tomada de decisão. Se fosse separado, talvez Isso ficaria aí. mais difícil. Ficaria mais difícil. É E isso. eu acho que, como você perguntou, quem pode decidir o jogo, concordo com a Fernanda. Gabigol e Pedro tem mais chances de decidirem a classificação do que Arias e Cano. Eu não consigo concordar pelo momento. Não consigo concordar, mas entendo todo esse fator Gabigol ser decisivo, até não perder o pênalti aí pelo Campeonato Brasileiro contra o Ainda Cruzeiro. tem isso, esse jogo tem chance de terminar nos pênaltis. E aí, assim, ainda mais, acho que todo mundo aqui pode concordar que se fosse para os pênaltis, ter o Gabigol é muito mais importante do que ter o Cano em campo nesse momento. Tudo Com bem, tudo bem. certeza. Ou ter o João Arias Tô também. contigo. Como ter o Fábio é mais importante do que ter o Santos O Santos é pegador de pênalti. Não sei, nos pênaltis não só é uma... contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo. Pegou um lá no Marrocos. Pegou um no jogo contra o Ali. Pra oficializar, vou deixar o meu voto empatado de novo. Acho que a dupla Cano e John Arias é uma das melhores aí, depois da sequência do Flamengo de Bruno Henrique e Gabigol. Eu acho que no futebol brasileiro, a sintonia que os dois têm, dá pra comparar ali com o Rony, com o Dudu, dá pra gente tentar puxar o Hulk e talvez até o Keno, mas a sintonia, a forma que o jogo se desenha, como os dois se procuram dentro de campo. Eu acho que o Pedro e o muito Gabigol difícil. são craques, indiscutivelmente, Não mas eu acho que Não acho a que sejam sintonia... Não acho que sejam craques. craques. Não. Mas eu acho que a sintonia do Cano e do Arias é mais forte, a dupla que pode decidir. Mas eu acho que é incomparável a sintonia do Arias e do Cano com a sintonia do Bruno Henrique e Gabigol quando era aquele Eu ano que acho você não- citou. eu acho que Isso todas não as chega nem comparações que perto, você fez aí, como é que foi que você falou? Elas são desonestas. Não tem como. Até porque tem um pequeno detalhe. Eles não ganharam nada. Exatamente. E esse isso. detalhe chama muita atenção. É isso. Bom, O Gabigol, hoje, pra mim, só está abaixo da prateleira do Zico na história do Flamengo e não é craque. Porque o cara é acerta na hora decisivo certa. e conquistou títulos. E pra torcida, os títulos é que importam. E tem identificação com a torcida. E principalmente porque pra torcida, os títulos que importam. Bom, resumo dessa conversa é que o clássico tá mais do que aberto, 0x0 no jogo de ida. É trocação daqui, é trocação de lá. Ninguém quer perder no debate. Mas pra fechar, a gente vai com os palpites. Fernanda Caldas. Pra você, qual é o Difícil. palpite? Um pode vencer ou ter o empate também, né? No momento Sim. dos 90 minutos. Eu espero E que não vá lembrando, pros não tem pênaltis. prorrogação, empatou, direto pênalti. Espero que não vá para os pênaltis. Ano passado já passei por isso na final da Copa do Brasil. Foi difícil. Eu acho que vai ser 2-1 Flamengo. É isso, com emoção. E você, João? Com emoção. Cara, eu acho que tem um placar muito simbólico no Fla-Flu, que é o 3x2. Acho que vai ser 3x2 Fluminense. Acho que vai ser um jogo aberto. E você, Helder? Cara, eu vou com força. 1-1. O jogo vai pros pênaltis. Vai ficar em cima do muro, Não. tal do Helder. Não, o Flamengo Vai vai falar ganhar quem nos vai ganhar nos pênaltis. pênaltis. O Flamengo vai ganhar nos pênaltis. E ainda vou te dizer mais, vai ser decidido depois do... Pênalti do Cano? Depois dos 5. Depois dos 5, nas alternadas. E o Flamengo campeão, o Flamengo classifica nos pênaltis em cima do Fluminense. Vou te falar, eu vou criar um cenário ilusório aqui, Não mas falo que... nada que no primeiro jogo de ida, ele tava convicto que ia ser 3-0 Fluminense. eu Esse foi o palpite A minha dele. cabeça Então, de torcedor era 3x0 Fluminense, mas assim que começou o jogo, deu 7 minutos, eu falei, opa, não vai ser desse jeito, porque a Mas aí, noite pra se esse desenhou jogo? diferente. Aí você mudou a aposta? Pra esse jogo eu mudei a aposta. Eu acho que vai ser um jogo empatado, ou 1x1 ou 2x2. Pênalti. Gabigol perde o pênalti, o Cano faz o pênalti. Decisivo. É assim Aí que a ele tá gente... sonhando com essa muito, loucura gente. que a gente encerra esse episódio do Antes dos 90. Espero que você tenha gostado. Hoje, João Boeri, Helder aqui com a gente e a nossa queridíssima Fernanda Caldas, pouco rubro-negra, né? Como vocês puderam perceber.
Helder, considerações finais só pra dar um beijo aí pra galera, mandar um abraço pra quem você quiser, papai, papagaio, Divulga teu trabalho periquito. Claro, né? Vou Divulga pedir... teu trabalho. É aqui que eu tô? É aqui. Então, pedir a galera pra seguir aí as redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, o canal do Helder Martins também, que eu faço narrações de gols históricos, gols antigos. Vou começar com uma novidade agora Novidade, não sei nem se alguém já fez, mas também não tô nem aí se alguém já faz. Eu vou pedir a galera pra mandar gols de peladas, gols de várzea, pra poder fazer as narrações. E também, diariamente, tem vídeo no Instagram, no TikTok, no Twitter, sempre @HelderMartinsRJ, Helder com H, Helder Martins RJ, e sempre aqui na Jornada Esportiva na Band News FM, apresentando as jornadas esportivas e com o plantão também, a cada 10 minutos dos jogos, aí trazendo tudo pra você. E nos próximos antes dos 90, João. Cara, eu queria falar do nosso podcast 3 Pontos. A gente tem diversos episódios já no YouTube disponível pra galera acessar. Tem entrevista, Lúcio Flávio, Tita, quem mais? Joel Santana. Júlio César. Bom demais. Depois desse vídeo aqui, a gente já coloca ali na playlist do podcast pro nosso queridos ouvintes que agora estão no YouTube também. Dá uma olhada no nosso podcast e, claro, divulgar nosso trabalho aqui na Band News FM. É isso. Quarta-feira, quinta-feira tem jogo, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, sempre com ele, né? Helder Martins. Apresentando a jornada, e a galera que quiser participar, manda o WhatsApp 999026970, Boa, não tem como opa. esquecer, falando o tempo inteiro nas jornadas. Você pode ouvir a sua voz na transmissão da Band News FM. Fernanda, alguma consideração final? Não, é isso, gente. Muito obrigada pela conversa. Apesar das diferenças, foi ótimo. É isso, ela foi ficando vermelha daqui, a gente foi se coçando dali. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. A rede social de todo mundo aqui tá aqui na descrição. Espero você na próxima. Valeu, falou!